Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. José Eustáquio de Acreúna, Goiás. Puta merda, eu nem sabia dessa cidade. Acreúna, primeira vez. Um abraço aí, José. É o seguinte, ele perguntou aqui, turma, ó. Minhas melancias estão escurecendo o fundo e aparecendo e apodrecendo. O que pode ser? José, difícil falar assim, sem ver uma foto, acaba sendo impreciso da minha parte, mas pelas características que você citou aí, uma das coisas que pode estar acontecendo aí é uma podridão apical aí, tá? O que acontece? A podridão estilar que eles falam também. O que acontece? Normalmente isso é um distúrbio fisiológico que acontece na planta, José, que ele ocorre em função de uma deficiência de cálcio, tá? Tem alguns vídeos no canal aí que eu falo exclusivamente a respeito de cálcio e boro, falo bastante a respeito da importância do elemento cálcio na estrutura fisiológica da planta, tá? Tanto o cálcio quanto o boro ali, eles trabalham bem juntinhos ali na parede celular da planta. Então, se falta esses nutrientes aí, normalmente a gente tem problema com abortamento de frutos. E no caso aí, em alguns casos, essa deficiência do cálcio, ela pode causar essa podridão estilar aí, que normalmente a gente chama de fundo preto, tá bom? Não sei se é, porque eu não vi foto, estou só em cima do que você citou para mim. Então, uma das coisas que pode ser essa deficiência de cálcio causando fundo preto na melancia sua aí, tá bom? Então, fica bem atento com relação a isso aí. Fernando Rodrigo mandou aqui, ó. Em qual estágio da melancia eu posso está fazendo fertirrigação de algum produto? Fernando, boa sua pergunta, tá? É o seguinte, nas roças nossas aqui, ó, eu a partir do 8º dia eu começo a fazer fertirrigação, do 8º ao 10º dia, varia conforme a germinação, mas a partir do 8º ou do 10º dia ali eu já começo a fazer as fertirrigações ali diariamente, tá bom, Fernando? Então isso aí é um detalhe que é importante destacar. Obviamente tem uma questão aqui que você precisa entender, tá, Fernando? Quando a planta está na fase inicial dela ali, ela precisa de todos os nutrientes, mas ela precisa desses nutrientes em quantidades pequenininhas ali. Então, na verdade, você faz a fertirrigação, mas ela vai com uma quantidade bem menor de adubo na fase inicial dela ali, do que, por exemplo, na fase que ela está na fase de frutificação, que você já está enchendo o fruto, que você precisa colocar e fornecer para a planta uma dosagem muito maior de nutrientes ali. Então, é importante entender essas dosagens e também a questão fenológica da planta aí. Então, normalmente não. Como que eu vou dizer? Normalmente a planta precisa dos nutrientes em fases diferentes. Por exemplo, na fase inicial a planta necessita muito aí de fósforo, como eu já disse anteriormente aí nessa mesma live de hoje. Então, você vai fazendo a aplicação desses elementos aí, né, desses adubos aí, conforme a necessidade da planta e conforme o ciclo da planta também, tá bom? Donizete do Acre. Ô Donizete, um abraço, cara, satisfação de ter você participando aqui na live nossa aqui, tá bom? Deixa eu ver o que o Donizete falou assim, ó, cheguei agora da roça, professor. Você é o melhor professor do Brasil. Que nada, Donizete, sou professor não, meu amigo, sou produtor, igualzinho vocês aí, tô na lida e tentando ajudar vocês aí da melhor maneira que eu posso. Professor é um título que é nobre demais para mim, meu amigo. Vai ser uma satisfação ajudar vocês aí. Boa noite, Matheus. Quanto de calcário devo colocar na cova? Balneário, sua pergunta é boa demais, mas por uma questão de responsabilidade, eu não posso te falar isso aí, porque eu não tenho análise de solo em mãos. Tem um vídeo, depois... Qual que é o seu nome, Balneário? Coloca seu nome pra gente aí, que depois fica mais fácil aí, até pra mim te responder. Tem um vídeo no canal aí, que ele chama aí, se eu não me engano tá assim, ó, calcário mata mais do que glifosato. O pessoal fala que pensa assim, vê e acha que é um clickbait. Pessoal, calcário, ele é um santo remédio para praticamente todos os solos do Brasil. Mas se a gente errar a mão na dosagem do calcário, a gente tem um problema que o nosso colega citou aí há pouco, aí, falando de pH 8. O que acontece? Quando a gente altera a faixa de pH do solo ali, a planta ela tem uma faixa ideal que ela absorve bem tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes. E essa faixa ela vai de 5,5 até 6,5.
Quando você coloca muito calcário no solo, se você erra a mão nessa dosagem, Balneário, o que pode acontecer? Você eleva esse pH para faixas superiores ao 7 ali, ó. Nosso colega falou aí que estava com pH de 8. Recomendei ele nem mexer com essa terra porque ela é um problemaço. O que acontece? A planta não consegue absorver micronutrientes. Depois eu posso até passar um gráfico aí para todo mundo aí. Só vocês pesquisar na internet, vocês vê lá, cara. Eu acho que até no vídeo que eu postei falando do calcário, eu falo a respeito disso aí. Então é o seguinte, não posso te falar qualquer quantidade de calcário que você coloca na cola, porque talvez o seu solo nem precise de calcário. Para a gente poder ver isso aí, teria de ter análise de solo em mãos. Hélio, muitíssimo obrigado pela pergunta, não é má vontade, tá? Tentei ser o mais técnico aí, porque que eu não posso te indicar uma aplicação de calcário. O ideal era justamente que a gente tivesse aí uma análise de solo para conhecer as características físico-químicas do seu tipo de solo aí, tá bom? Edvard Quinelli. Edvard perguntou assim, você usa fase da lua para plantio? Se usa, qual fase? Bom, vamos lá. Como diria Shakespeare aí, ó. Entre o céu e a terra há mais coisas aí que a gente tem a capacidade de perceber, sabe? De uma forma meio grosseira, ele fala uma coisa parecida com isso aí, turma. O que eu quero dizer com relação à fase da lua? Eu não uso, tá? Não uso como referência nos plantios nossos aqui, mas eu também não vou te falar se tem interferência ou não. O que eu posso te falar é o seguinte, eu nunca vi nenhuma literatura que de fato esses períodos da lua aí tenha alguma diferença aí, que vai trazer alguma diferença de produtividade na lavoura, tá bom? Eu costumo pesquisar isso aí sempre, muita gente me pergunta no canal, mas sempre quando você costuma pesquisar isso aí, as informações elas não é um estudo que a gente pode garantir, entendeu? Então não vou passar uma informação que eu não tenha nenhum estudo, que não tenha um embasamento científico para todo mundo aí. Já ouvi falar, muita gente falar que gosta de plantar na crescente e na nova, tá? Mas não tem fundamento nenhum isso aí, tá? Tô tirando aí do meu nariz, igualzinho a turma que me passou a respeito disso aí. Não tem estudo nenhum que comprova a eficiência disso aí. Joás Almeida perguntou para mim assim, minha melancia está com 30 dias e ainda não florou, melancia Manchester. Joás, é o seguinte, floração de melancia ela varia de acordo com a variedade, tá? Normalmente a Manchester ela flora de 35 para 40 dias mesmo, ali é normal, mas uma coisa que interfere muito com relação a isso aí, Joás, é o seguinte, as condições climáticas, tá? Se você pegar condições ali que são condições ideais, se você fornecer uma boa nutrição, pode ser que ela flore um pouquinho antes mesmo, mas normalmente a Manchester não flora com 30 dias mesmo não, tá? Especialmente pra gente aqui no norte de Minas aqui, floração da Manchester é normalmente de 35 a 40 dias que ela começa a soltar a florada dela. Então, a sua melancia não tá atrasada não. Não sei quais foram as suas condições de temperatura aí, mas em condições normais, normalmente ela solta a florada normalmente nessa época mesmo, a partir do dia 35 para o dia 40, obviamente como eu acabei de citar, tá pessoal? Isso aí varia conforme as condições locais aí de cada plantio, tá bom? Então é mais ou menos isso aí mesmo, tá, Joás? Ela não tá atrasada não, o que é diferente da Top Gun, por exemplo, tá? Mesmo aqui no norte de Minas, se a gente pegar condições aí ideais aí, eu já vi roça minha que florar com 23 dias, né? Então, é uma diferença bem considerável aí. E a gente vê isso também no ciclo como um todo. Normalmente a gente colhe a Manchester aí com 80 dias, 85 dias. A Top Gun a gente consegue colher ela ali com 70 dias, né? 72 dias. Então, é bem esse período aí. Varia conforme a variedade também, tá? Ó, Soares, manda pra gente de onde que você é aí, tá, meu amigo? Sua pergunta é boa. Você perguntou se dá para usar o mulching sem fertirrigação. Recomendo não fazer, tá? Nunca vi. Vou te falar o motivo aqui. Normalmente o mulching ele é utilizado junto com a irrigação, tá? O que acontece? Aliás, sua pergunta é com a fertirrigação ou é com a irrigação? Sem a fertirrigação, tudo bem, dá para você plantar sim. O que não dá, que não recomendo você plantar é sem a irrigação. Porque se você tampa com o mulch ali e você
não tem como colocar água, mesmo que chover na roça sua ali, você pode acabar, o mulch vai interferir de modo ali que a planta pode não conseguir absorver água, tá? Então, eu particularmente nunca vi ninguém trabalhar com mulch sem a utilização da irrigação, tá? Então, e normalmente utiliza-se o mulch com a irrigação por gotejamento. E a verdade é que normalmente quem tem o sistema de gotejamento, praticamente todo mundo utiliza o sistema de fertirrigação. Não sei, não entendi tão bem a sua pergunta, que eu não entendi se é a fertirrigação que você está falando ou se é sem a irrigação. Mas então, de qualquer modo, eu já te respondi aí para as duas. Normalmente o pessoal utiliza o mulching aí com a irrigação, porque é justamente para você trabalhar com mais garantia ali, né? Você vai ter a garantia de água, garantia de que o mulch vai te dar essa garantia também de reter muito mais água no solo. O mulch tem uma série de vantagens e características que ajudam muito o produtor, mas destaco, tá? O produtor tem que saber trabalhar com mulch, tá? Precisa saber mesmo. O manejo de água muda muito, muito, muito. O manejo de nitrogênio muda muito, então tem que estar muito atento, tá? Normalmente, roça que você trabalha com mulch aí, ô Soares, é o seguinte: a redução de água ela é muito, muito expressiva. Estou falando de redução de praticamente 65% ali da quantidade de água que você coloca na roça se você tiver um solo de textura média. Ou seja, se você colocava ali água uma vez por dia, você vai colocar água ali nessa roça a cada 3 dias. Então, até o seu manejo nutricional, você tem que estar bem preparado para você trabalhar com mulch, tá? É uma excelente tecnologia, mas o produtor tem que estar muito atento com relação ao manejo dela. Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Tamo à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição, é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.